Olá, malta. Sejam bem-vindos à MP Produções. Hoje estou aqui no estúdio e não consegui gravar a introdução junto ao Cineteatro Ivone Silva, onde estreou a peça Tio Simplício de Almeida Garrett, passado versus presente, uma adaptação do grande encenador Manuel Diogo, com os grandes atores amadores, como é óbvio, da Sociedade Filarmónica Ferreirense. O que vamos ver hoje é o que está a estrear agora às 21 horas, e vocês estão a ouvir a minha introdução, é a primeira parte. Parte das entrevistas aos atores que produziram esta peça. Não a todos, como é óbvio, porque só conseguimos gravar no último espetáculo esta grande produção. Mas espero que gostem e está aqui um trabalho de excelência. Quero agradecer ao Manel a sua disponibilidade e a todos os seus atores e atrizes desta grande peça de teatro, Tio Simplício, passado versus presente. Um texto adaptado de Almeida Garrett. Já de seguida vamos ver todos os intervenientes nesta peça de teatro. Amanhã, por esta hora, vai estrear, amanhã, sábado, dia 10, vai estrear a peça completa que eu gravei com a minha equipa. Malta, já sabem, inscrevam o canal, ativem as notificações, porque se este trabalho render bastantes visualizações, quem sabe, para a próxima peça de teatro, a MP Produções não esteja lá a fazer um grande trabalho como este. Já sabem. Tio Simplício, de Almeida Garrett, passado vezes presente, encenado por Manuel Diogo, e sem mais demoras, vamos já passar às entrevistas. Ora, Manel, obrigado por teres aceito o meu convite em gravar o espetáculo. Já é a terceira vez que venho ver o espetáculo espetacular. Ainda bem, isso é que é preciso. Manel, diz-me uma coisa, o que é que te atraiu na obra do Tio Simplício de Almeida Garrett para escolheres e encenares com estes atores? Pronto, eu procuro sempre encenar géneros diferentes de teatro. Já ensinei o Vó Interior, que era uma tragicomédia, depois a Fantasia Desleal, que era um drama, depois ensinei o Trilho Fino, que era uma peça informativa do Sobre Alzheimer, Alzheimer, sim. e depois As Apagadas Esperanças, que era poesia, Sim, que era sim, muito, vi. tinha muita poesia da Marquesa da Lorna e do Antero de Sim, Quental, e depois a Gala Teatro, que também foi um género sim, completamente diferente, e agora é este clássico. E porquê Almeida Garrett? Porque eu tinha um livro, porque eu tenho, aliás, um livro lá em casa com muitas peças dele. E esta eu não conhecia. E um dia comecei a ler e achei a história bastante curiosa porque tem muitos enganos. É um jogo de enganos. E eu pensei, é difícil, mas também é um grande desafio para mim, enquanto encenador, e para eles, enquanto intérpretes que nunca fizeram num espetáculo deste. Daí eu optar por ela. e agora respondeste quase à totalidade da segunda pergunta. Ok. Quais foram os maiores desafios que encontraste ao adaptar esta peça para o palco nos dias de hoje com redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter? Pronto. Eu adaptei o espetáculo, não é? Sim. Portanto, pus passado versus presente. Exatamente. E puxei exatamente o Instagram, o Facebook para o espetáculo. Tanto que há uma personagem que é a Lúcia, num dos elencos, ela está sempre a ir ao telefone e a fotografar e a pôr tudo no Instagram. Não vale dar spoiler, para as pessoas que estão lá em casa Peço a ver. desculpa! Mas pronto. Sim. Por exemplo, uma das músicas que entra é uma música muito porcalhona, digamos assim. Porquê? Porque eu também puxei os tempos atuais, ou seja, não optei por uma música do século XIX, mas sim por uma música do século XXI que passa atualmente nas discotecas. Sim, E por isso eu achei interessante pôr no espetáculo para que os jovens também se identifiquem com ele. Exatamente. Com isso. Daí eu colocar a contemporaneidade aqui. Lá está o que tu disseste nesta pergunta. Passado, que é aquilo que ele escreveu. Exatamente. E atualidade, redes sociais, malta a sair à noite, e a minha encenação, sim. Exatamente. Como é que abordaste a direção do arte e design, como a gente pode ver este cenário espetacular, de produção para capturar a essência da obra original?
Olha, Pergunta difícil. sim, eu tentei encontrar portanto, uma imagem que servisse o espetáculo, como tento sempre, para aqui para a projeção. Vi imagens de vários palacetes, mas eu queria uma imagem quente. Então encontrei esta aqui a vermelho, com um Faz-nos espelho. lembrar o Palácio da Ajuda ou o Palácio de Queluz. Sim, e acho que serve perfeitamente Sim, sim. a encenação que eu pretendi. Acho que é quente e acolhedora. Sim. Outra coisa. Podes-nos falar sobre o processo de ensaios, como trabalhaste com estes atores amadores, para desenvolver cada personagem, desde o tio Simplício à Dona Teresa, ao Dr. Simões, por aí fora. Como vamos ver depois na peça? Bem, os ensaios são sempre muito desafiantes. E este é um espetáculo muito difícil, então acho que foi a produção onde eles demoraram mais a chegar onde eu queria. Porque é um espetáculo denso, com muito texto, com dificuldade de vocabulário, com dificuldade de expressão, com dificuldade de troca de cenas. Esse é um grande desafio. Depois outro desafio é as pessoas também que integram este grupo de teatro. Temos pessoas de todas as idades, de todos os feitios, com egos muito diferentes. Sim. E às vezes é difícil de mediar, mas eu acho que isso também é o teatro, esse trabalho e esse espírito de grupo que tem que ser criado. Eu acho que não é só no teatro amador, mas também no teatro profissional. Claro. E tu estás a estudar teatro, certo? Já estudei, mas agora o meu mestrado também é teatro. E tu sabes quanto custa ensinar pessoas, sim, grandes grupos? Sim, até porque já ensinei profissional e pronto, é outro ritmo e as pessoas sabem o que é que estão a fazer. Exatamente. Aqui é diferente. Tipo, vou dar aqui um exemplo, que é, acho que é um ensinador que todos nós conhecemos, o La Féria. Pois, do teatro musical. Também tem muito ritmo. Sim. E o que eu achei, malta, eu não estou a dar spoiler, está bem? Para vocês verem a peça. Achei este muito mexido. É mexido. Vou-te fazer aqui uma pergunta, isto com a ajuda, como eu te falei, em off, do nosso amigo, da nossa amiga Inteligência Artificial. Houve algum momento ou cena específica na peça que achaste particularmente difícil de transpor para palco? E como superaste? Foram muitos, mas um deles foi o último, quando fecha a cena, quando o engano é descoberto e há aquela tal famosa frase. Eu vou dizer a frase porque não é spoiler, mas porque acho que os seus visualizadores não conhecem, mas é seu marido. Essa aí foi para mim difícil porque essa tem que ser muito bem feita, porque é o clímax do espetáculo. Sim, para o público entender bem. Eu não vou falar agora em termos de trabalho em MP Produções, mas em termos de espectador, sim, no final eu entendi a mensagem, tanto das personagens, boa, em relação ao tio Simplício, juntamente com o sobrinho, eu no final percebi o que é que se passou na escola. Ups! Spoiler alert! Vocês têm que estar atentos aí em casa a ver. Pois tem. Mas eu percebi aquela jogada toda. Sim. E para mim há outra dificuldade que eu tive enquanto encenação, é os apartes. Os apartes para mim foram muito difíceis de serem claros no palco. E esses apartes são muito importantes, porque dão as pistas ao público para eles perceberem o encadeamento dos enganos. Isto se o público depois vir a filmagem, espero que repare bem nos apartes. Sim, eu vou estar aqui juntamente com a Mara. Ela só vai mais daqui a pouco. Sim. E vamos tentar fazer isto um espetáculo profissional. Ótimo. Sexta pergunta. Ok. Como é que achas que o público contemporâneo, estamos a falar das pessoas com mais de 60 anos, sim, vai reagir a esta peça, ou reagiu a esta peça, sendo que esta é a última apresentação? A última sessão, desta produção é. E quais foram as mensagens ou temas que foram relevantes para transmitir para quem nos vai ver? Pronto. A recepção do público, seja ele mais de 60, 40, 20, 10, tem sido muito positiva. Acho que a mensagem está a chegar bem ao espectador e eles estão a perceber os enganos e a história. Conseguem acompanhar. Portanto, isso já está a ganho. Depois, a outra parte da questão era... Quais foram as mensagens ou temas? As mensagens, os temas. Os temas que eu gosto de sublinhar nesta encenação são
os casamentos forçados do século XIX, e eu tentei Sim. forçar isso ainda mais na encenação. Eu penso que tu na última peça que fizeste, Uhum. não foi a do Alzheimer, a seguir, antes da gala. Apagar das esperanças. Exatamente. Tu também transmitiste um pouco essa situação. Sim, era o século XIX também. Também era no século XIX. Transmitiste isso, eu como público, não como produtor, Uhum. neste caso do Sim. canal, eu senti isso. Pois, é normal, ainda bem. Ainda bem. Eu senti isso porque havia aquela tal personagem Uhum. que queria estar com ele, Exatamente. mas depois não queria. As histórias colidem um bocadinho e paralelisam-se exatamente porque se passam no mesmo século. Isso é muito interessante. Pois, epá, eu acho que as pessoas deviam de apostar mais no teatro Claro. do que estarem, e eu contra mim falo, Uhum. apesar de trabalhar com Produção. internet, as pessoas deviam de apostar mais no teatro. Sim. E vir ao teatro para se divertir e dizer assim, epá, eu se calhar no tempo da minha avó era aquilo que se passava. Sim, e é um caminho, eu acho que é uma construção. Nós temos o hábito, por exemplo, de ir ao médico. Sim. Ir ao teatro também é terapêutico, ou pode ser. Portanto, se as pessoas criassem pelo menos um hábito de ir uma vez por mês, ótimo, era perfeito. Agora, nós somos um país que nunca, não é virado para a cultura. É virado, Infelizmente. nem sequer é para o desporto, é para o futebol. Sim. É para o futebol. Nós não podemos eu obrigar... posso te dizer, Sim. e isto, eu sei que depois vou fazer a edição do vídeo e vou-te dizer, à hora que tu estás a fazer o espetáculo, neste momento está a haver um jogo de futebol. Uhum. E as pessoas vão optar, epá, se calhar vou ao teatro ou vou sentar o rabo no meu sofá e vou ver a bola. Exato. Eu acho que as pessoas deviam de valorizar ambas as coisas. Claro. Mas pronto, isso vai muito também da educação. Exatamente. Mas claro, isto com insistência, por exemplo, aqui na Vila de Ferreira do Zezer, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Exatamente. Já ensinei aqui muitos espetáculos e temos tido casas muito cheias, portanto o público já se está a habituar a ir. Olha, no primeiro dia que eu estive aqui a ajudar a malta da bilheteira, tivemos casa cheia. Exatamente, é muito bom. É Para uma vila tão pequena, é muito é bom. gratificante. Uma vila pequena, neste momento, segundo informações do Centro do Instituto Nacional de Estatística, já cresceu. Nós temos à volta de 9 mil a fugir já após 10 Pois mil está a habitantes. crescer muito e com a pandemia também muita gente se mudou para aqui. Sim. A malta está-se a virar para baixo para o campo. É. Continuando, Sim. e para não te ocupar mais tempo, Sim. sei que tens que Sim, por tratar favor. dos teus lá atores. Tiveste alguma inspiração particular de outras produções ou adaptações do teu Simplício? Não procurei ir ver nada, nenhumas encenações, nada. Foi Fiz chegar, partir do ver zero. e vencer. Foi chegar, ler, aprofundar sobre o espetáculo, perceber e depois construir com estes intérpretes. Última pergunta. Ok. E depois os agradecimentos, claro. Uhum. Como é que equilibraste? A gente vai voltar ao início da nossa questão. A fidelidade do texto original de Garrett com a necessidade de fazer adaptações à audiência moderna. Pode repetir? O texto original, que fala do século XIX, como disseste, e pôr para a atualidade, para os jovens, para os já de meia idade e para os já com alguma idade. Pronto. Isso foi tudo, fui construindo com eles aqui. Nós temos gerações mais novas aqui, temos adolescentes, temos malta mais nova e temos malta mais velha. Portanto, foi aqui articular com eles também e perceber onde é que fazia sentido. Na questão do Instagram fez sentido naquela personagem da Lara. Sim. Depois a malta mais velha também tirou algumas palavras e substituiu por outras, mais fáceis também de articulação e de dicção. Portanto, foi assim construir e transpor para os nossos dias, mas sempre em diálogo com eles. Claro. Manel, muito obrigado. Obrigado eu. Por duas maneiras. Teres aceito a entrevista e eu ter sido um chato esta semana. Não faz mal. Mas os nervos falaram mais alto. Mas muitos parabéns por isto e por ter vindo. E outra coisa. A malta mais nova aí com 14, 15 anos, tapem as orelhas. Muita merda. Não se agradece. Vou chamar. Luís Lopes. É verdade. Luís Lopes. Muito obrigado por ter aceito o desafio. É um gosto conhecê-lo e fazer parte aqui do seu projeto do YouTube, não é? Exatamente. Que é o MP Produções. O canal chama-se MP Produções.
Vejam, MP Produções, o melhor que há. Luís Lopes, mais conhecido por Tio Simplício, aqui na peça. Aqui na peça. O que é que me motivou a aceitar o papel nesta produção de Tio Simplício? A mim não me motivou nada. O Manel chegou ao pé de mim e disse-me assim, vais ser o Tio Simplício? E eu, pronto, ok, vou ser o Tio Simplício. Podia ser a Vicente, por exemplo, mas ele achou que eu devia ser o Tio Simplício e eu, vamos nessa. Ninguém melhor que ele para, que é o encenador, saber, Exatamente, que é saber as o que é que nós características, podemos, as características. o que é que pode pedir de nós. E como é que se preparou para interpretar o seu personagem? Fez alguma pesquisa específica sobre a personagem do Tio Simplício? Já tinha lido a peça do Almeida Garrett, por acaso, já há muitos anos, fui voltar a ler, fui procurar algumas coisas características da personagem no livro, também tem lá as características da personagem, e pronto, e muito texto, ler. E ensaiar. Como é que pode descrever algum momento ou cena da peça que achou particularmente desafiador ou gratificante? Nesta peça foi tudo. Se fosse me perguntasse noutras, eu podia lhe dizer, mas esta eu não tenho assim um momento que eu acho que foi tudo. Tem estado tudo do princípio ao fim. É muito desafiadora do princípio ao fim. Primeiro por causa do texto, que é um texto difícil, é um texto de Almeida Garrett, Sim. um texto de 1900, claro, com algumas adaptações. É um texto difícil. Aqui o nosso desafio foi tornar um texto difícil, maçudo e chato, num texto alegre, vivo e bem disposto. E aconselho as pessoas lá em casa a ver? Lá em casa não sei, o que aconselhas é vir ao teatro a ver, aqui é que tem que viver. Não, estou a dizer depois lá no canal, ver o belo trabalho que vocês fizeram. Isto depois a peça passa toda? Toda, com as entrevistas e tudo. Só depois de virem ao teatro. Sim, hoje vai ser gravado, como é a última... Isto depois tem cortes, não tem isto? Não é... É tudo direto. É tudo direto. Não há cá, como na televisão, como a RTP, não desfazendo a RTP, que a gente paga as nossas contribuições para eles, mas isto não há filtros, é direto. É sempre a malhar. Como é que foi trabalhar com o encenador e alguns outros membros do elenco? Já trabalhei com o encenador muitas vezes. Pode, é a minha funcionária. Oh, dona Vicente. É Vicente. Chega cá, Vicente. Olha para ali. Vicente, olha lá. Oh, senhor. Olha, manda lá beijinhos para a malta lá em casa. Ela é a doidice dela, sou eu e eu. Eu não sou. E não só, mas também gosto muito do Dr. Vicente. E do entrevistador? Olha, o entrevistador. Ainda não sabe. Ainda não sei, claro, porque ainda não falei com o entrevistador. É a seguir? Com certeza. A seguir? Sim. A seguir aos outros. Sim. Quando for a Há de chegar a sua vez. Sim, senhor. Já, antes das 9h30 estamos... então vá, vamos lá. Continuando, isto é uma brincadeira que... Claro, isto até faz parte. Faz parte do trabalho. Trabalhar com o encenador ou com outros membros do elenco, houve uma colaboração, um improviso? Não há outra forma de se trabalhar em teatro, da experiência que eu tenho, que não é muita, mas é alguma, porque o que eu tenho feito não é só aqui com o Manel, já fiz outras coisinhas, nada de muito especial, já fiz outras coisas. A Mara sabe. Quem vier para o teatro pensar que já sabe tudo, que há muitas pessoas que acham que já sabem e que vêm explicar ao encenador o que é que devem fazer, não estão aqui a fazer nada. Exatamente. A gente só tem que... Podemos ouvir 50 pessoas a dar habitats, mas quem nos ensina é quem manda. Portanto, o desafio foi ouvir o que o Manel me diz e esquecer o que os outros dizem. Pronto. Ele é quem manda, se me disser que está bem, para mim está bem. Se me disser que está mal, os outros podem todos dizer que está bem. Mas para si está sempre mal. Está mal. Está igual. Desde que ele diga que não está bem. É esse o desafio. Cumprir com aquilo que o encenador diz. Tem é no para isso guião. que ele serve. Próximo. Quais são, na sua opinião, os principais temas do Tio Simplício, com o tema original e o tema que o Manel, o encenador, adaptou, contribuiu para a sua personagem ou para o tema em si da peça? Quais são os principais que... Qual é a sua principal opinião acerca do tema passado versus presente sobre a sua personagem do Tio Simplício? Pronto, isso vem um pouco ao acordo daquilo que eu falei ainda há pouco. A peça é uma peça
aparentemente chata. Quem a ler é chata. E o desafio aqui foi, como eu estava a dizer, transformar o passado, que é um texto chato e muito pesado, num texto alegre, divertido e bem disposto. Portanto, esse foi o desafio e foi trabalhar nisso e alterar o que era para alterar muito pouco e introduzir coisas novas. A história do passado versus presente, o passado sou eu, o presente é a malta nova que dança e coisa e discoteca e não sei quantos. Exatamente. Pronto, e o desafio foi esse, foi trabalhar com isso. E como é que o público, durante estas peças todas, desde do primeiro espetáculo até ao dia de hoje, como é que o público tem reagido, no seu ver, em cima do palco, à peça e à adaptação que o encenador fez ao Tio Simplício? Quem conhecer o texto do Tio Simplício, de certeza que fica satisfeito. Até porque eu falei com algumas pessoas que conhecem o texto original do Almeida Garrett e pensavam que iam ser uma coisa batida com o original. E vinham um bocado a medo. Quando perceberam que conseguimos desdobrar isto e transformar isto, lá está, continuo eu com isto, numa coisa pesada e chata, numa coisa alegre e bem disposta, tal dia ganho, como diz o outro. Eu acho que as pessoas gostaram, pelo menos com as pessoas com quem eu falei. Mas olha, pode falar diretamente comigo, que já é a terceira vez que o vou ver. Pronto, exatamente. Aqui, em termos profissionais, o outros foi em termos de espectador, e digo que, epá, do início ao fim, epá, 5, 10, 20 estrelas. Pronto, fazemos, isto não, para quem vem ver o espetáculo, isto é uma hora e pouco, mas são muitas horas de ensaio, muitos fins de semana que não se têm, e quem não vem, quem não sabe, não tem a noção do tempo que se perde para fazer isto. E muitas pessoas não dão valor a isso, ou pensam que isto foi feito começámos há 15 dias atrás e está feito. Exatamente. E não começou há 15 dias atrás. Começou eu tive o prazer em março. Março, sim. Eu tive o prazer de, por motivos de ir pôr as bandeiras à Filarmónica, a qual vos acolheu, a Sociedade Filarmónica Ferreirense. Parece que sim, não sei bem, mas acho que eu fui lá e vocês estavam já em reunião com esta peça. Estávamos já, acho que os primeiros ensaios, isto aqui estava ocupado e já estávamos a preparar, sim, acho que foi por aí. Última pergunta. Eu vou tirar esta sétima que não... Já respondeu aquilo que eu queria. Pronto, antes da pergunta já estava a resposta dada. Exatamente. Pronto, olha, é simples. Isto às vezes é o fruto desenrolar da conversa. Exatamente. Isto, mesmo que a gente tenha aqui os apontamentos, mas a gente vai conversando. Para finalizar, se tivesse que descrever esta produção do Tio Simplício em 3 palavras, quais seriam? Fantástica. Em 4, não era? Em 3. Em 3. Fantástica. Em 3 palavras. Luís. Foi um gosto. Até à próxima. Muito obrigado. E vejam. Mais conhecido por Dr. Simões. Sim, nesta peça é o Dr. Simões. O Dr. Simões. O que é que me motivou a aceitar desde antes disso? Agradeço já a sua disponibilidade para gravar esta entrevista. Obrigado, é um prazer. E agora vamos às perguntas difíceis. O que motivou a aceitar o papel nesta produção do Tio Simplício? Apesar de ser o pai do encenador. É verdade. Eu já não é a primeira peça que eu entro. Comecei nisto do teatro porque faltou um ator e o encenador pediu-me se eu vinha e resolvia-lhe este problema que ele tinha entre mãos. E, entretanto, comecei a fazer teatro e eu não escolho a personagem, ele deu-me essa personagem e eu trabalhei sobre ela e gostei. Empenho em cada personagem que ele me dá para fazer e enquanto estou em cima do palco sou mesmo o Dr. Simões. E eu sei. Para quem não sabe, eu já é a terceira vez com esta que vou ver a peça. Tenho estado a dizer nas entrevistas anteriores, mas é de reforçar e faz muito bem. Que a cultura também faz bem à saúde. A cultura é segura. Exatamente. Próxima pergunta. Como é que se preparou para interpretar a personagem do Dr. Simões? Houve algumas pesquisas específicas? Não. Isto foi-se limando conforme íamos tendo ensaios
Claro que nós muitas vezes não estamos com a técnica que o encenador quer e fomos limando a pouco e pouco, mas pesquisas não, acabei por não fazer nenhuma porque, pronto, acho que não foi necessário e isto foi uma coisa tão breve que nem foi preciso. Como é que pode descrever algum momento ou cena da peça que achou particularmente desafiador ou gratificante? Eu gosto praticamente de todas as cenas que eu entro, mas especificamente aquela cena no fim que, em que estamos todos muito irritados e é uma troca de toma lá, dá cá, temos que ser muito rápidos, pensar muito rápido e agir muito rápido nessa cena. Acho que foi a cena mais desafiante, foi essa. Porque não pode haver enganos, senão é um problema para tentar contracenar connosco. Como é que foi trabalhar com o encenador e outros membros do elenco? Houve alguma colaboração ou improvisação? O que é que enriqueceu a peça? A gente, quando eu falo aqui improvisação, é chamado na gíria do teatro a bucha. Sim. Quando a gente esquece, agora esqueci-me de fala, o que é que eu vou fazer? Vou dizer qualquer coisa? É assim, eu em relação a... Como já tenho colegas meus que já contracenaram mais vezes em outras peças comigo, nós já começamos a conhecer uns aos outros. O mais difícil foi miúdos que entraram agora, atores mais recentes, e que não estamos tão à vontade, e outras pessoas que às vezes têm um bocadinho mais dificuldade em decorar o texto, mas isto depois com os ensaios, a pouco e pouco vamos começar a limar estes problemas todos e no fim bate tudo certo. Em relação à sua opinião, quais acha que os temas passado, eu perguntei há pouco ao Luís, passado de ver se presente falar um pouco do texto do Almeida Garrett no século XIX e o momento atual que a gente vive através das redes sociais, Facebook, Instagram, o que é que achou o texto antigo com a adaptação que o encenador fez? Mais a nível da linguagem. A linguagem era uma linguagem mais diferente da linguagem que nós temos hoje no nosso dia-a-dia. Exato. E houve ali uns termos que se teve que adaptar porque havia termos muito difíceis e para decorarmos aquelas certas palavras e certos conteúdos do próprio texto tornava-se um bocado difícil. Mas esta adaptação foi mais fácil para vocês? A adaptação foi mais fácil, porque há certas palavras que hoje em dia já não se utilizam muito. Exato. Porque isto é uma peça de Almeida Garrett do século XIX e pronto, e fomos limando e fomos a pouco e pouco introduzindo estas novas palavras que hoje em dia estão mais, como por exemplo, há lá uma cena que ele diz que ela foi colocar o casamento no Instagram, naquela altura não havia Instagram. Era o fotógrafo preto e branco com aquele flash de pólvora. E o encenador fez esta adaptação do passado para o presente e acho que ficou muito giro. Sim, na minha opinião, acho que ficou muito giro. Como é que acha que o público tem reagido à peça até agora e sobre a reação deles desde o início até ao fim do espetáculo? Sim, cada público que nós temos na sala, não há públicos iguais. Há certo público que reage de uma maneira, há público, por exemplo, em certas cenas que se ri, há outros que não se riem, há público que é mais atento e mais silencioso, há outros que se manifestam mais até com palmas e no fundo o público acho que tem reagido bem. A sala tem estado praticamente cheia, já é a quarta sessão, hoje vai ser a quinta, hoje vai ser a última, e tem estado sempre composta, não digo totalmente cheia, mas praticamente cheia. Só houve uma sessão à tarde, é que teve menos, foi a semana passada às 3 da tarde, é que também o horário se calhar não foi muito bem escolhido, só esse é que teve mais fraguinho, mas tem reagido bem, e as críticas que eu tenho ouvido na rua são favoráveis. Acho que estamos a fazer um bom trabalho. E eu, como produtor do canal,
Já é a terceira vez, como disse. Tive pena da semana passada não ter podido vir, mas foi E tem a que trabalhar Exatamente, e faz muito com bem. outro tipo de conteúdo. Mas aquilo que eu tenho visto, e desde da primeira até hoje, ainda vamos ver, acho que tem sido um conteúdo, uma peça, Enriquecedora. e não só, transmite uma mensagem. Exatamente. Mas o nosso encenador, ele em todas as peças que tem feito, ele Transmite uma mensagem. tenta sempre transmitir uma mensagem, problemas da sociedade, e temos que ver também que nós estamos a representar, mas não somos profissionais. Exatamente. Porque não temos formação, temos jeito, mas formação não temos, e acho que as coisas têm saído muito bem. Para terminar, porque temos mais. A Sim, seguir sim. vem a esposa do Dr. Simplício. A Dona Teresa. Não, a Dona Cândida. A Dona Cândida, que é interpretada pela Inês. Exatamente. E muito bem. A Dona Teresa é a sogra. A sogra. Vocês vejam que ela é má. Ela é má. Temos que amoldar. Se tivesse que descrever esta produção do Tio Simplício em 3 palavras, quais seriam? Já parece aquela pergunta que o Luís estava a dizer. O que é que os seus olhos dizem? O que é que os seus olhos dizem? Em 3 palavras, desafiadora, magnífica e... Excelente. Se excelente. calhar. Pode ser. Luís não. Leonel, obrigado. Nada. Por tudo. Foi um prazer. Inês. Eu. Menina Cândida. Marota. Não posso dar spoiler, está bem? Obrigado por ter aceito a entrevista. Obrigada, eu. Como a gente tinha falado, vinha gravar hoje. Vou-te fazer aqui umas perguntas. Estás preparada? Não. Força. É melhor assim. Está nervosa. Está muito nervosa. Ih, não gosto de câmaras. Não está ali ninguém. Não está ali ninguém. O que é que me motivou a aceitar o papel desta produção do Tio Simplício? Eu sempre gostei muito de teatro desde pequena e acho que... Olha, vem lá o seu marido. Ai, o meu marido, maridão. Maridona, vê lá o que é que diz. Sim, senhor. Para que depois vou ver tudo no canal Da MP Produções. MP Produções. Vejam, MP Produções. Depois vou ter de ir lá. Vai ter muitas visualizações. Até rima. O seu marido é sempre assim. Sempre. É um pianista. Fantástico. Fantástico. Não é que a gente ia. E, O que é que me motivou a aceitar o papel a personagem da Cândida, que é a mulher do Tio Simplício, neste papel? Eu sempre, desde pequena, sempre gostei de teatro. Foi a minha prima. O Tio Simplício foi a melhor coisa. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Foi. Ai, a melhor coisa que me aconteceu. Não chores, vá. Coragem. Obrigada. A última pergunta é: e o que é que dizem os teus olhos? Vou chorar, é isso. Não é bem assim, mas faz-te conta. Ok. Pronto, novamente, desde pequena sempre gostei muito de teatro. A minha família sempre me apoiou muito neste sentido. Sempre fomos pessoas muito ligadas às artes. E eu, desde que faço teatro, gosto sempre de fazer as personagens mais marotas. Eu sinto que elas têm mais personalidade. Sim. Gosto muito das vilãs. E, não posso dizer muito, mas as mais marotas, as que têm muito a revelar. Como é que te preparaste para interpretar esta personagem? Fizeste alguma pesquisa específica ao texto do Almeida Garrett, sobre a obra? Eu, no dia em que nos foi dito que íamos fazer o Tio Simplício, fui fazer uma pesquisa sobre a obra para perceber mais ou menos que papéis é que eu podia estar à espera e sobre a história para tentar perceber um bocadinho. Nada me preparou para o que estava no texto, nada mesmo. O Manel tem esse dom. E é uma caixinha de surpresas completamente. Sim. Até mesmo aqui na entrevista comigo foi uma caixinha de surpresas. É o Manel. É o Manel a ser Manel. É o Manel a ser Manel. E onde é que eu ia? Nada me preparou para o que... Não há problema, isto não tem filtros, é tudo direto. Sim, é tudo direto. Eu estou super desconfortável, mas pronto. É por isso mesmo. Estamos no Palacete. Estamos no seu palacete. No meu palacete. Que tecnicamente é o meu palacete. E
acho que no início, eu vou ser muito sincera, no início não gostei muito da personagem. Não estava a ver a ligação, não estava a ver se ia conseguir entrar na personagem, demorou muito. A entrar. Tive muito de ler e reler e tentar entender o que é que a personagem estava a sentir naquele momento para me conseguir agarrar à personagem e me conectar mesmo com a personagem. Podes escrever algum momento ou cena da peça que achaste particularmente desafiador ou gratificante? Temos as duas versões, desafiador e o gratificante. Acho que são 3 cenas. 3 cenas desde que eu entro numa parte do espetáculo que eu fico sempre em palco e eu tenho... E pronto, há ali uma cena que eu estou um bocadinho mais descansada, mas eu estou sempre a falar e sempre a dizer coisas muito importantes que se eu pulasse alguma coisa, se eu cortar alguma coisa, eu sinto que muitas pessoas não iam apanhar completamente a história. E isso de ter atenção a esses detalhes e mesmo à linguagem corporal da personagem, foram esses detalhes que me demoraram mais e que me deram mais trabalho, mas agora ver vídeos que as pessoas mandam e falar com pessoas a dizerem que gostaram do espetáculo, isto e aquilo, e a repararem nesses... E falares comigo. Lá está, exatamente. Aqueles mínimos detalhes dos olhares. Não percam, Não percam. já a seguir. 9h30. Está quase. Está quase. E pronto, são esses mínimos detalhes que as pessoas Olha a reparam. Manela. Olha quem Entra. é! Estás à vontade. Isto não há cá filtros. Vais dizer olá. Olá! Não há filtros, isto é tudo descontraído. Apesar dela estar super nervosa. Não gosto de câmaras. Não está ali nada. Não está aqui nada. Está lá ao fundo do Sr. Eugénio. É, Pronto. com a musiquinha. Pronto. Música ambiente. É música ambiente, aqui para nos relaxar. E pronto, e como estava a dizer, são essas coisas que me deixam mais feliz. Como é que foi trabalhar com o encenador ou com os outros membros do elenco? Houve alguma colaboração, improviso? Improviso, aqui neste termo, é chamado à bucha no teatro, como dizia Camilo de Oliveira, Ivone Silva. Eu, quando não sei da peça, quando não sei do texto, eu improviso, meto uma bucha. Sim, eu tive de aprender a improvisar. Eu nunca improvisei e isso foi um desafio. Também nunca trabalhei com um elenco com idades diferentes, era sempre ou nas escolas de verão do La Féria, que era tudo, tínhamos todos o mesmo, quase todos a mesma idade. La Féria? Passei uma aula, aquela semaninha, as semanas de aulas de verão no Politeama do ano passado. E pronto, e com a escola, e éramos todos assim da mesma idade. E agora um elenco com várias idades, pessoas com imensas histórias e imensas lições de vida, e aprendi bastante, não só como pessoa e como atriz. Quais são, na tua opinião, os principais temas que esta peça de teatro, passado e presente, trazem para a sociedade? Lá está aquilo que eu disse. Não estava aqui mais ou menos, mas eu fiz uma bucha. Pois, isto agora como é que eu vou dizer sem contar a história? Acho que de certa forma podia ser uma crítica, digamos. Aos tempos atuais. Sim. Eu não comentei isso com as pessoas mais velhas, nós somos. Sim. Sou um bocadinho mais velho que tu. Neste momento a nossa sociedade só que se preocupa com redes sociais. Imagina, um casal, exatamente, sempre. Um casal, como tu e o Simplício, a Cândida e o Simplício, gerações diferentes, idades completamente diferentes, e aqui, isto é a minha opinião, sim. Não estou a dar spoiler, sim. É dizer às pessoas, aproveitem quem está ao vosso lado, porque não dura sempre. Sim. E deixem os telemóveis. Larguem os telemóveis. Depois vão perceber, eu queria dizer uma coisa, mas não posso, não ia dar spoiler. Podes dizer por outras palavras, que as pessoas não vão entender. Não sejam como a Lúcia. Que é Instagram. Não podem ser como a Lúcia, é o que eu digo, não podem deixar essa vontade de estar sempre a mostrar, estou tão bem, estou tão feliz, estou tão contente. Inveja é uma coisa que estraga muitas coisas. E uma família.
e uma família. E é preciso ser cuidado. Vem aí a tua segunda mãe. Se não falha a vista. Tu vês melhor que eu. Eu não consigo ver nada. Eu estou sem óculos. Dona Isabel Teixeira, pode chegar aqui ao palco, por favor? É mamã. É a sua mamãe, a segunda mamãe. Segunda mamã. Pronto, continuando. Venha cá. Não, sou eu que estou a entrevistar a sua filha. Pode ser aqui. Diga olá para esta senhora, Isabel Teixeira, fez na primeira peça, se não me falha a memória, de mamã da menina Cândida. Já não é? Eu espero ainda vir a ser. Espero. Eu diria que sim. Eu diria que sim, mas eu também espero que sim, né? Estou aqui a entrevistá-la. A mim? Não é ela. A ela? Ah, não bem. É só para dizer um olá ao pessoal lá. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, mamã. Tchau, tchau. Eu ouvi. Só que não. Ups. Eu ouvi aqui. Não foi aqui. Pois aqui não se sabe. Não. No problem. Sem filtros. Não somos RTP nem SIC. Tinha que ser. Onde é que a gente ia? Ora, sobre a reação do público, a gente já falou sobre isso. Algum aspecto na tua personagem que aches particularmente interessante ou que tenha ajudado a crescer como atriz? A relação com a prima. A relação que ela tem com a prima. Acho que foi uma das coisas muito... Foi uma chave que eu usei para conseguir entrar mesmo em personagem. Porque eu sinto que, pelo menos, a minha interpretação da minha personagem, ela é muito próxima à prima e são muito amigas. E foi isso que eu sinto que me ajudou, pronto, lá está, a perceber a personagem em diversas cenas, vão ver depois. E lembra-me bastante, porque eu também tenho uma relação assim parecida, digamos, com a minha prima e usei-a como exemplo para esta personagem. Este teatro sempre em movimento. Sempre, claro. Se tivesses que descrever esta produção do Teu Simplício em 3 palavras, quais seriam? Ui! É a tal pergunta que o teu marido, da personagem, estava-te a dizer o que é que os teus olhos dizem. Ok. Intrigante. Engraçado. Muito engraçado. E... mais uma palavra. Posso dizer em 3. Agora, para a última, uso 3. É uma caixinha de surpresas. Isto nunca se sabe o que é que vem aí. Inês, Sou menina Cândida, muito obrigado. Muito Obrigada, obrigado por ter aceito o desafio. E agora é chamar a sua mamãe emprestada, Ok. Heloísa. Está sentado também custa. Mais fácil sentar que em pé. Heloísa, obrigado por ter aceito o desafio da entrevista. Obrigada. Eu. É a personagem Teresa, Sim. a sogra do Dr. Simplício. Está sempre a ralhar. Eu não posso dizer isto. Eu não posso dizer isto. Então porquê? Faz parte das sogras. Não, Sim, sim. não posso. Porque ainda não está o espetáculo gravado. Ok. O que é que me motivou a aceitar o papel nesta produção do Teu Simplício? É assim, basicamente, como gosto de teatro, estou disponível para fazer qualquer tipo de papel. O Manel escolhe e eu limito-me a fazer o que ele diz. Exato. Pelo menos tento fazer o melhor. Sim. Como é que se preparou para a sua personagem, neste caso a sogra? Visto que ainda não tem noras. Pois, isso não tenho, nem noras nem genros. Tenho Pronto, filhos. tem filhos. Não sou Mas são sogra, pequenos. mas sou genra. Sou genra, sou São- nora. Sou Não há genra problema. também. É igual, é igual. Não há filtros. Isto é... É igual, genra, Legalize. nora, é tudo igual. Como é que se Sim. preparou para fazer a personagem de sogra do Dr. Simplício para esta peça? Pesquisou alguma coisa? Sim, falou com pesquisei. alguém? Pesquisei Condessa algumas coisas, baseamos-nos sempre um bocadinho
eu posso dizer, na nossa vida pessoal. exatamente, basei-me um bocadinho na minha sogra, desculpa minha. tratar-te por tu, na tua, Estamos aqui um à bocadinho, vontade. pronto, um bocadinho Não há nas filtros. sogras De de todas as pessoas. Exatamente. Penso que todas as sogras são um bocadinho o espelho das noras e o espelho também das sogras que já tiveram. Exatamente. Se as noras forem boas, as sogras também serão boas, mas se as próprias sogras delas também não tiverem sido assim tão boas, elas próprias Exato. também terão Exato. mais dificuldade em serem boas. E então baseei-me um Adaptou bocadinho nisso, aí tentei adaptar. o dia a dia, o seu dia a dia à personagem. Exatamente. Como é Mas que podes neste caso, sendo má, porque ela tem que fazer o papel. Não se Essa pode não dizer. posso dizer. Não se pode dizer. Ok. Algum momento da peça que achou particularmente desafiador? Ou a pergunta anterior responde a esta? Todos os momentos são desafiadores. Principalmente porque é uma peça que nós entramos sempre com bastante energia e temos que manter sempre a energia até ao final e, aliás, cada vez a energia tem que subir cada vez mais e é um bocadinho difícil mantê-la quanto mais... Não há no topo. Sim, exatamente. Ora... Os nervos. São muitas perguntas. Como é que foi trabalhar com o encenador? Não pode dizer mal que ele está lá ao fundo. Posso. Não pode, não. Ele não vai bater porque isto está a ser filmado. Mas ficou aqui as provas. Como é que foi trabalhar com o encenador e com os outros membros do elenco, visto que temos jovens à mistura? Uhum. Como é que foi trabalhar com eles? Foi desafiante, não foi? Sim, é assim, basicamente já posso dizer que só trabalhei com uma pessoa que foi a primeira vez, embora há um outro elemento que também foi a primeira vez que fez a peça, mas já tinha feito a gala do fado connosco, foi o Rodrigo. O Rodrigo, foi sim. O Rodrigo. Vem a seguir já. Sim, nesta Já peça, a seguir. a única pessoa com quem trabalhei pela primeira vez, mesmo pela primeira vez, foi com a Inês. Sim, é a Cândida. Sim, que é a sua faz minha filha. filha, exatamente. Mas de qualquer maneira achei muito fácil trabalhar com qualquer um deles. Mesmo Somos derivado às todos- faixas etárias, Sim, foi fácil. e apesar de todos sermos todos diferentes, mas aí é que está a graça disto tudo Exatamente. também. Como é que acha tem sido a reação do público? É assim, eu só posso falar daqueles que já me disseram o que Sim. acharam. Sim, Os sim, outros sim, sim, posso sim. supor, mas o supor... Não, o que já o portanto, disseram. Do que tenho ouvido falar, as pessoas estão contentes, dizem que os que vieram ver que gostaram muito da peça, normalmente pensam que o final é outro, sem tentar desvendar aqui muito sobre a situação, não é? Vejam, que é já a seguir. Exatamente. Mas ficam realmente admirados com o final, mas é uma peça muito interessante e cómica, porque tem muita comédia também. Algum aspecto da sua personagem particularmente interessante tenha ajudado a crescer como atriz, apesar de ser amador? É assim, para mim a parte mais difícil, mas isso sempre foi, não só neste peça. elenco, como em todos os outros, sempre fui uma pessoa muito bem disposta, sempre sorridente, e é fazer muito uma difícil, não, é em todas as situações, é muito difícil, principalmente nesta, que tem partes de comédia, né? Nós conseguirmos manter, então parece que estamos a fazer uma coisa que é para rir e como temos de estar sérios e fazer uma cena que não podemos estar a desmanchar. Isso para mim é um bocadinho difícil. Não é que dê vontade. Pois, para mim é difícil. Última pergunta, para deixar ir embora, Obrigada, respirar fundo, para às 9h30 estar em cena, e eu ia preparar o material. Se tivesse de escrever a produção do Tio Simplício encenada pelo Manel, em 3 palavras, quais seriam? Se eu tivesse que escrever? Descrever. Descrever. Bela pergunta. Eu acho que é assim. Só em três palavras? Sim, sim. Mais simples. O mais simples.
Então, venham todos ver. Elisa, muito É o mais obrigado. fácil. Muito obrigado. Obrigado, eu. Sei que não está habituado a isto, Não. mas tem que se habituar. Ok. Muito obrigado. Obrigado, eu, Paulo. E como se diz no teatro, muita merda. E se o YouTube quiser me bloquear, o que é que se diz? Não bloqueiem. Posso? Sim, é melhor. Obrigado. Rodrigo, obrigado por teres aceito o convite para esta entrevista. Não tem de quê. Antes da peça, que a malta estava a fora à espera. É. De ver o sobrinho malandro. Ele posso não é dizer. malandro. É sincero. Ele não é malandro, ele só não sabe o que está a acontecer. Pronto. O sobrinho é o Luís. É o Luís de Mel. Rodrigo, o que é que te motivou a aceitar este papel? Para o teu, desta produção do teu Simplício? No meio de tudo, eu não sabia que papel é que eu ia fazer. Ele só me perguntou se nós tínhamos disponibilidade e eu aceitei. Eu, como gosto muito de fazer teatro, eu aceitei fazer teatro. Independentemente se eu fizesse o teu Simplício ou o Dr. Simões ou qualquer coisa que me calhasse, eu ia sempre aceitar. Mas sim, este Luís foi um desafiozinho, foi. Mas podes dar spoiler. Senão a malta depois lá em casa, Claro. já sei o que é que vai acontecer. Preparaste para interpretar esta personagem? Fizeste algum tipo de pesquisa sobre o texto antigo e o que o encenador te deu? Ouvi muito a versão radiográfica que está no site da RTP e foi mesmo estudando por mim. O encenador também ia-me dando dicas, mas o resto eu fui descobrindo ao longo dos ensaios, fomos trabalhando muito ao longo dos ensaios para saber quem é este Luís. Diz-me uma coisa, não está aqui escrito, isto vai ser de improviso. Já estou farto de fazer as mesmas perguntas a toda a gente. Imagino. Já começa a ser. Sim. O que é que tu me dizes desta versão que o Manel, o encenador, fez, passado, estamos a falar do texto que o Almeida Garrett fez no século XIX e a atualidade? Perguntei isso à Cândida há pouco, ela deu-me a sua opinião, como todos os outros. Sim, é uma versão mais atual, mais divertida, com um texto mais compreensível, não é assim tão aborrecido, dá para estar ali atento praticamente à peça toda. E acho que por mim eu fazia mais algumas alterações, mas é uma adaptação, não é para estarmos aqui a reescrever a peça outra vez. Como é que foi trabalhar com o encenador e com outros membros do elenco, visto que há uma faixa etária, assim um pouco, desde os 20, não sei que idade é que tens? Tenho 17. Pronto, desde os 17 até aos, vamos dar um exemplo, 50 anos. Como é que foi esse equilíbrio nesta peça? Com o Manel, pronto, ele não é assim tão mais velho que eu, pronto. Para mim foi fácil. Agora com outros atores foi um bocadinho mais difícil, principalmente os mais velhos, principalmente quem faz de o tio Simplício, que é o Luís, e o pai e o Lionel. Sim. Foi mais complicado para mim porque não tínhamos tanta relação com o outro, não falávamos Não havia tanta tanto. vontade. E com os outros atores foi muito fácil porque também já tinha mais relação com eles. E algumas pessoas andavam comigo na escola e nós já éramos amigos antes. Como é que achas que o público tem reagido? E agora vou falar diretamente a ti, personagem Luís. Como é que achas que o público tem reagido, sem dar spoiler, à tua personagem? Mais ou menos. Há pessoas que me dizem que ele fez bem, que ele é uma vítima, que não sabia do que andava a acontecer mesmo. E há pessoas que ficam chateadas porque ele fez aquilo ao tio, fez aquilo à Cândida, gritou com X pessoas, fez tudo. É mais ou menos. As pessoas tanto gostam, tanto odeiam. Há a balança. Sim. A mãe do Manel? Não é a mãe do Manel? Tu podes dizer um olá ali para a câmara. Estou já a terminar. Ok. Não é?
para terminar, faltam duas perguntinhas, é muito rápido. Algum aspecto da tua personagem particularmente interessante ou que tenha ajudado a crescer o Rodrigo, ator, com a personagem? É o facto de ele ser um rapaz com grande estatuto, de ter uma postura correta, de ter cuidado com as palavras, com os gestos, basicamente foi mais o ponto de ele de ser um mesmo rapaz que pertence a um estatuto alto, digamos. A nobreza. Se há nobreza. E para terminar, como tenho todos os teus colegas dito, o que é que os teus olhos dizem, mas não é isso. Se tivesses que descrever a produção do teu Simplício em 3 palavras, como é que a descrevias? Ui. Epá, difícil, incrível e desafiante. Obrigado, Luís. Luís não, Rodrigo. Obrigado. E, como diz no teatro, muita merda. Boa noite às duas. Boa noite. Boa noite. Boa noite, eu tenho que ir às cábulas. Dona Ana Sim, e Menina Leonor. Exatamente. Vicente e Lúcia. Obrigado por terem aceito aqui a entrevista. mas é que agradecer. Foi um prazer. É, melhor, vai ser um prazer. O que é que vos motivou às duas? Eu vou tentar pôr o microfone. O que é que motivou às duas a aceitar o papel para esta peça? Olha, o que me incentivou, eu desde muito nova sempre gostei muito de teatro e de cantar. Só que nunca tive essa possibilidade porque na altura em que eu era rapariguinha nova, os pais tinham assim um bocadinho... Vergonha. Exatamente. Vergonha. Era um bocadinho retrógrado nesta situação e eu desde miúda, depois a vida nunca me deu esta possibilidade. Agora, como me reformei, vim para cá, para a Ferreira do Zézer, havia estas coletividades que tinham estes eventos, como as marchas, que fiz 5 anos. Qual foi a marcha? A Casa do Povo. Fiz 5 anos seguidos, eu é que fazia os fatos, é que fazia a coreografia, portanto, da marcha, e pronto, isto deu-me sempre uma grande vontade. Como se proporcionou o teatro, eu vim me inscrever. E como gosto muito, faço isto com muita vontade, está enraizado, portanto, Como da eu minha disse há pessoa. pouco, em voz off, sem a câmara a filmar, você tem o gingar da nossa Ivone Silva. Sim, e tem graça que era, portanto, a personagem que eu sempre gostei de miúda e por isso, quando fiz uma marcha alusiva à Ivone Silva, porque achei que, sendo ela desta terra, porque eu sou de Lisboa... Então é minha conterrânea, que eu também sou de Lisboa. E então eu quis fazer uma homenagem a uma artista da terra, visto que desde miúda que eu sempre gostei muito da Ivone Silva e do Camilo, portanto era a minha praia porque eu gostava muito de teatro, de revista. E então fiz uma marcha alusiva ao Agostinho e à Agostinha, que era a Ivone Silva. Perfeitamente. Agora és tu, Bem, Menina Leonor. Exatamente. Da minha parte, a minha mãe fez teatro já há alguns anos, nas primeiras edições dos Sírios. Eu lembro-me miúda, quando ela ia para os ensaios, domingo de manhã, eu ficar em casa da minha avó, e o que é isto? E a certa altura eu estava a ler o texto. Ela fazia Madalena, então era os 7 dias da criação. Não é propriamente a peça de teatro para uma miúda começar a ver. Então, aí começou o grupo de teatro em Ferreira, me inscrevi-me e a partir daí é desafio atrás de desafio, venha o que vier, estamos cá. Exatamente. Como é que se prepararam para esta personagem? A Dona Ana para a Vicente e tu para a Prima Lúcia. Olha, eu preparei-me muito bem, pronto, como isto é a minha praia, não tive assim grande
problema, só que é assim, fiz uma personagem pequena, porque já cá estão os anos, não é? Exato. E sendo muita coisa, às vezes é mais difícil de decorar. E o Manel achou que isto estava enquadrado para a minha personagem, e onde eu gostei muito de fazer, porque achei muito gira, e depois também previsei umas coisinhas, pronto, e deu o que É o deu. teatro. É o teatro a ser Exatamente. teatro. Exato. E tu? Da minha parte, sim, uma grande preparação não houve. O máximo, assim, do outro mundo que fiz foi depois dos ensaios, acabam lá umas horas valentes, sentar na mesa da cozinha, caneca de chá e ficar a pensar: eu estou a ir pelo caminho certo? Será que esta é mesmo a Lúcia? Estás a errar o caminho? Não estás? Muita reflexão e de resto, estamos cá. Podem-me descrever algum momento da cena, da peça, que acharam particularmente desafiador ou gratificante? Para mim, acho que foi tudo. Foi tudo muito bom. Gostei imenso. Bem, desafiante em... Sim, agora tenho que estar a pensar. Desafiante em termos de fazer foi a questão de termos vários elencos. Temos várias pessoas a fazer várias personagens. Uma pessoa habitua-se a fazer com uma, aí tens de se habituar a fazer a mesma coisa com outra, que faz de outra forma diferente. A certa altura uma pessoa já começa a trocar. Pelo menos eu comecei um bocado. E outra pergunta, como é que foi trabalhar com o encenador e com outros membros, como tu disseste há bocado, e bem, do elenco, visto que são 3 elencos, foi o elenco que é interpretado da Teresa pela tua mãe, a outra Teresa foi interpretada, que vocês a seguir vão ver, e a última é a Xana, não é? Que faz de Teresa. Não, a Xana faz de Cândida, a Raquel faz de Cândida e a Lara, que acho que não vai aparecer, ela faz de Lúcia também. Houve alguma, na vossa interpretação da peça toda, de início ao fim, tiveram que pôr, como a gente diz na gíria do teatro, alguma bucha? Ai, sim, eu tenho essa consciência que alterei assim, que achava que era giro, aí alterei uma coisa ou outra. Alterações foram escarradas. O texto está escrito lá, como o Almeida Garrett escreveu, Yeah. e o que eu digo, linguagem quase corrente, não tem nada a ver quase. Aqui a passar outra, que esta é um bocadinho chata. Como é que o público, vocês acham que o público reagiu a estas sessões todas? Até que vai entrar agora, às 9h30 em cena. Sim, nós acho que foi sempre tudo muito bom. A casa esteve sempre praticamente cheia e acho que foi ótimo, porque nós não somos profissionais, como sabe, não é? Exato. E eu achei que foi uma mais-valia o que o Manel fez e que se esforçou muito, embora nós também nos esforçamos, saímos daqui também tarde, mas valeu a pena, eu acho que sim. Desculpa. Não, sem problema. Eu acho que o público se envolveu imenso com as sessões, porque, por exemplo, eu já cheguei depois de espetáculos a falar com o público, nos anteriores, e eu percebi que há uma brincadeira do time Cândida ou time Lúcia, com qual é que o Luís ia ficar. Brincámos muito, acabámos e vamos sentir tudo isto, porque isto dá-nos alma, dá-nos alegria. Esta peça que vocês vão a seguir, só espero que o Manel não venha para aí já com pressa, está quase em cima da hora de vocês entrarem, que estão a ver, que eu já vi, esta vai ser a terceira vez, eu acho que o público gosta da maneira, acho que isto é uma peça bem vista, apesar de não ter música. Sim, tem uma mistura, aliás o Manel fez para que fosse o antigo e agora um bocadinho o recente, e isso enquadrou muito bem. Pronto, no caso do que o Manel fez, acabou por dar alegria também ao espetáculo e as próprias pessoas riram um bocadinho porque tinha muito sentido de humor. Exato. E para terminar,
Porque o que é bom acaba depressa e vocês têm que ir. Hoje já não fazemos. Têm que ir encenar Ah, sim. Exatamente, a seguir a peça. Ah, ok. e eu também que ir preparar o Pois, vamos material fazer para outro. gravar. Exato. Se tivesse que descrever esta produção que o Manel fez, o Tio Simplício, em 3 palavras, como é que descreveria? Como assim, 3 palavras? 3 palavras. Fantástico. Sim. Muito bom. Uma camaradagem muito boa. Excelente. E tu? Novela das 9. Obrigada. Não. Obrigado. Eu é que agradeço do fundo do coração. Nós também agradecemos porque faz bem também termos estas entrevistas, até para dar conhecimento. Do Muitas vosso das trabalho. vezes aqui em Ferreira, pronto, as pessoas também não sabem, muitas das vezes, que existe isto, pensam que o bilhete é muito caro e não vêm. É muito acessível. Sim, mas nós fizemos Se estes nós espetáculos fôssemos comparar o nosso bilhete sim. com um espetáculo do La Féria, Sim, como eu sim, disse sim, à Inês há pouco, eu vou muitas vezes ao La Féria, porque tenho uma amiga minha que até está presente e que trabalha com o Paulo Vasco, conheço perfeitamente. o Miguel Dias, Também. sim, e eu vou ver muitos espetáculos que ela faz na Academia de Santa Amaro, que eu também acho que é uma academia, uma escola que tem levado muitos artistas ao Parque Mayer. E como eu sempre gostei muito destas coisas, acabei por ter, depois que, entretanto, me reformei, também fiquei viúva e não tinha tempo antes disso de fazer uma coisa que eu adoro, é cantar o fado e pronto, o teatro para mim. Um dia hei de me convidar para cantar um fadinho para a gente. Sim, senhora, sempre Numa adoro. próxima oportunidade. Quando quiser, é só dizer, nós fazemos aqui galas de fado, aliás, Na Casa do Povo. Na Casa do Povo de Ferreira, mas também já fizemos uma gala no Centro Cultural de Ferreira do Zeze, com artistas que vêm de fora. De renome. Sim. E foi realmente também um espetáculo, foi excepcional. Também somos amadores, Exato. não somos profissionais. E pronto. Muito obrigado. Não, obrigada, De somos coração. nós. Muito E como obrigada se diz também. no teatro, Muita merda. Exatamente. Muito obrigado. Bom Nada. espetáculo. Obrigado por terem assistido. Subscrevam o canal e coloquem like. Fui!